A palavra avessa, onde a palavra versa, onde o avesso do verso não veste a conversa. Bate-papos com dados vindos de toda parte, bem-vinda com convidados, veste livre a arte, onde o poeta converte versos em canção. Do rio ao mar, do litoral ao sertão, convergindo, informando, conversando se cria divertida, diversa conversaria. Esse silêncio todo agora me atordoa, disse o poeta procurando uma licença. Nem tudo é assim no ato que se pensa, mas a dispensa se esvai por pessoa. Quem ama tanto não quer tanto e nem magoa. Quem não tem credo não se cura pela crença. Quando não quer não há desavença. Boa palavra dita em tom bom soa. Esse silêncio todo agora me atordoa, disse o poeta procurando uma licença. Nem tudo é assim no ato que se pensa, mas a dispensa se esvai por pessoa. Quem ama tanto não quer tanto e nem magoa. Quem não tem credo não se cura pela crença. Quando não quer não há desavença. Boa palavra dita em tom bom soa. E se a mudez se faz presente, injustifico, injusto pela causa, não edifica. Eu sei que cada causa efeito. E por saber que seguirei assim cantando em cada canto do silêncio, irei sonhando para entender que a estrada é desse jeito. E se a mudez se faz presente, injustifico, injusto pela causa, não edifica. Eu sei que cada causa efeito. E por saber que seguirei assim cantando em cada canto do silêncio, irei sonhando para entender que a estrada é desse jeito. Eita, eu comecei com a canção do silêncio. Olha Gabi de volta aí. Gabi e Cíntia vão nos acompanhar durante essa conversaria, fazendo aí as interpretações em libras. E eu comecei com a canção do silêncio, porque às vezes é tão bom ouvir o silêncio. E escutando o silêncio que a gente, às vezes, nos reconhece e aprende e se reinventa, enfim. E o Conversaria está na sua terceira edição. É um programa que a gente vem fazendo virtualmente desde janeiro. Já passou aqui vários artistas, poetas, escritores, escritoras, cantoras, cantores, com o objetivo de conversar, de falar de poesia, de música, de literatura, de política, de pandemia, de vida. Mas falar de poesia, porque a poesia é uma coisa que move a gente o tempo inteiro. E tem uma poesia que eu não fiz, mas é mesmo que ter feito. Porque onde eu vou falar de poesia, onde eu chego para dizer poesia, eu digo ela, eu declamo essa poesia. E essa poesia diz assim:
Se você me prendesse ou me amarrasse pelas patas selvagens de um cavalo e depois o queimasse para espantá-lo e ele, cego de dor, me arrastasse. Pelas pedras caatingas me esfolasse, só restando de mim o pensamento, não ficavas sozinho um só momento sem me veres fazendo assombrações, a loucura batia em teus portões, suicidavas de medo e de tormento. Se você amarrasse o meu pescoço e em minha língua botasse um cadeado, me deixando sem voz e sufocado, e prendesse o meu som ao fundo do poço, tu virias o mundo em alvoroço, recebendo as ordens do infinito, correrias a gritar, pasme aflito, perseguido que nem um assassino, era só o meu verso clandestino, demonstrando a verdade nele escrito. E achando pequena a ofensiva, detonasse 10.000 bombas atômicas e de quebra 3.000 das eletrônicas, não restando-me nenhuma célula viva. Tu virias a minha alma cativa em um motim na cadeia, ela faria, e as almas em uma rebeldia. Para o juízo final fariam greve, Deus faria um julgamento e logo em breve na ressurreição te pegaria. Só assim tu virias que é perdido reprimir, matar, calar, poeta. Quando não ressuscita, ele vegeta e volta em cena ousado e decidido, cobra o novo, o velho, o esquecido, faz mudar qualquer regra desse jogo, faz qualquer um dos polos pegar fogo e os desertos virarem neve fria, porque tendo a força da poesia, eu boto o mundo a teus pés, pedindo arrogo. Eita, Wilson Freire! Chega para cá, Wilson Freire, essa poesia linda de Wilson. Eu já assumi essa poesia para mim faz tempo, porque toda vez que eu estou tocando... Foi eu que escrevi, não, foi tu. Wilson, seja bem-vindo. Wilson grande poeta cineasta, nosso primeiro convidado dessa conversaria de hoje. E para acompanhar a minha, Wilson, eu vou chamar essa cantora maravilhosa, maravilhosamente liberta, linda e inteligente, e militante, e atuante, e minha amiga, Ayase, venha para cá também, chega aqui junto com nós. Eita, coisa boa tá por aqui, gente, que delícia. Oi, encurtar um pouquinho essa distância é bom, né? Bom demais, trazer esse calorzinho. Não é desse momento. Ave Maria. Para completar o time, esse grande mestre, poeta grande, de que eu sou fã e me tornei amigo, Braulio Tavares, chegue para cá, poeta. Salve, salve, minha gente. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre as coisas boas da vida. Gabriela aí arrasando. É isso. Pois então, aí eu queria... o projeto Conversaria é um projeto que tem o apoio da Lei Aldir Blanc, né? Porque a gente passou o ano todo na pandemia tentando se reinventar, né? Como é que a gente vai fazer para não fazer show, não pode fazer show, não pode fazer oficina, não pode nem tomar cachaça em bar, porque está tudo fechado, não sei o quê. Tudo isso a gente teve que se reinventar. Então eu queria conversar com o Braulio, que pudesse falar um pouco também, Braulio, antes de entrar no assunto da literatura, né? Desse novo momento, dessa coisa da virtualidade, da literatura virtual. Eu queria que você começasse por aí para a gente entrar já nos assuntos ademais. É isso aí, poeta. Eu nem me considero um sujeito tipo nesse momento atípico que nós estamos passando. Por quê? O meu trabalho musical é mais de compositor. Eu faço show de vez em quando, mas já há alguns anos eu não venho fazendo por uma série de coisas. Um pouco pela idade, um pouco pela falta de oportunidades assim, e eu me concentrei mais no trabalho da escrita. Ser escritor já é viver numa quarentena. O escritor vive numa quarentena voluntária e isolada, porque os outros estão todos fazendo show, indo para os shows, tomando cerveja, indo para o bar, indo para o futebol, e o escritor está trancado dentro de casa, saindo no máximo uma vez por semana para ir na padaria. Isso é a vida normal de quem escreve. Eu me resignei um pouco com isso, de modo que a transição para a quarentena foi uma transição ligeiramente suave. Agora, acho que para a nossa classe musical, de modo geral, eu já tiro da literatura e vou para a música, que também é o meu meio, como compositor e artista. Eu acho que foi um baque muito grande. Nós já tínhamos tido um baque grande com essa coisa da música digital, da música de streaming, a música via internet,
e a vendagem de discos, a vendagem de CDs, uma coisa que caiu muito. Então, nos últimos 10 ou 15 anos, sei lá, por aí, talvez um pouco mais até, criou-se dentro do meio musical aquela situação de dizer assim, disco não dá mais dinheiro, o que dá dinheiro agora é show. Você não pode mais viver de disco, você tem que viver de show. E eu tenho até muitos amigos meus que, como eu, são mais compositores do que cantores, e que foram para o palco. E eu entendi perfeitamente. Em vários momentos eu fui para o palco também, eu ficava ligando para todo mundo, dizendo que é um show, é voz e violão, pá, não sei o quê, martelo agalopado, fazia minha propaganda, porque todo mundo tinha que voltar para o palco, porque o disco não era mais solução. Então, justamente nessa fase em que todo mundo voltou para o palco, nós ficamos também sem o palco e temos que inventar esse palco eletrônico, virtual, onde nós estamos agora, e que também tem os seus defeitos, ou seja, a distância física, a distância pessoal que nós temos, a gente não pode se abraçar, não pode estar junto, não pode ficar durante horas e horas conversando em liberdade. Mas vamos aproveitar o momento bom. Eu estou no Rio de Janeiro, você está na Bahia, Maviael, o Wilson Freire está em Casa Amarela, no Recife. A Yassa está onde, a Yassa? Está em Salvador. Está em Salvador. Então nós temos aqui só... E Gabriela Salvador também, não é isso? Também é. Pronto, então nós temos aqui Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e de certo modo, com as limitações inevitáveis, nós estamos conversando aqui com o mesmo prazer e a alegria da presença que teríamos se estivéssemos todos na mesma sala. Então vamos aproveitar esse lado positivo também. E você tem participado de alguns eventos literários. Você fez a curadoria agora da FlipF, aqui da Feira da Praia do Forte, né? Sim. Foi uma experiência muito boa. Você participou, inclusive, porque eu vi você lá lançando um CD ou lançando um livro. Foi o livro. Um evento maravilhoso, um evento grande que mobilizou a Bahia inteira. Entende? Muita gente. Eu fiquei como curador do departamento das mesas, das palestras. E era uma experiência nova para mim, eu nunca tinha feito isso antes, mas as meninas me chamaram, a Vanessa e a Joana, da Treta, da Gabiroba, me chamaram para fazer isso, e eu no começo não queria aceitar, e eu disse, não, vamos fazer, e foi um ano de trabalho. Mas eu tive esse prazer, eu coloquei mesas e discussões sobre aqueles aspectos da literatura com os quais eu tenho familiaridade. Então, eu botei mesa sobre tradução literária, botei mesa sobre poesia, botei mesa sobre letra de música, botei letra sobre a mulher no cordel, sobre literatura fantástica, mercado editorial. São aspectos que eu acho muito importantes para a gente discutir, porque você sabe que nós todos aqui somos artistas, e o pessoal lá de fora vê o artista como um sujeito com a cabeça nas nuvens, fora da realidade, que não entende nada, e na verdade a gente se mobiliza pra caramba, a gente produz, a gente corre atrás, a gente organiza, a gente entende de documento, a gente entende de burocracia, a gente entende de dinheiro, nós temos um lado prático também. E eu acho que é importante ressaltar sempre isso, para aquelas pessoas, inclusive, que dizem que artista é vagabundo, passa o dia deitado na rede, olhando para cima, ou que artista só faz bebê e tudo mais. Não, todos nós somos cigarras e somos formigas. Formigas, cigarra e formiga. E foi toda virtual também, né? Eu acompanhei toda virtual também, né? Então, assim, virtual. Né? Isso nós tivemos, inclusive, olha o lado bom de ser virtual, Maviael. As meninas disseram assim, olha, a feira é internacional, então a gente tem que ter convidados de fora. Tivemos uma escritora de Portugal, a Teolinda Gerson, que falou diretamente de Lisboa. Tivemos uma editora carioca daqui do Rio de Janeiro, brasileira, mas que está morando em Lisboa, falou de Lisboa também. Na mesa de poesia, eu chamei o poeta Astier Basílio, que é meu amigo, parceiro em vários trabalhos. Está na Rússia, né? Paraibano e está na Rússia, está fazendo um curso de literatura russa em Moscou. E entrou na conversa falando com a Mar Becker, que é poetisa gaúcha e que está em São Paulo. Então, o mundo eletrônico tem essa coisa de aproximar quem está distante. É uma coisa muito boa. Pronto, daqui a pouco você volta. Ayassi, vem para cá. Diz você eu tenho acompanhado já de longas datas e tenho visto também, assim, o cuidado também, porque assim, não é porque é virtual que eu vou fazer de qualquer forma.
E eu vejo que você sempre tem um cuidado muito importante com isso, com essa coisa da qualidade do que você vai passar, mesmo de forma virtual. Me conta aí como foi essa experiência, né? Porque também tem umas coisas que a gente vem aprendendo com isso tudo. Eu lembro quando a gente fez a Flio, que foi virtual, que você mandou um vídeo, que eu assisti o vídeo antes da gente transmitir, alta qualidade, mas tem essa coisa também que a gente está aprendendo, ou seja, quando você joga ele para uma plataforma de transmissão como o StreamYard, que é essa que a gente está usando, quando é música, parece que comprime para não travar e a música perde a qualidade, né? Então, vem cá, fale para a gente aí. Poxa, Mavi, eu tenho tentado me reinventar, sabe, nessa pandemia e aprender também a lidar com esse mundo digital, embora eu seja, né, relativamente nova, ainda considerada como jovem, ainda bem. Eu sou meio travada com esse lance dos meios digitais, né? Eu não dominava tão bem essas ferramentas e, diante dessa impossibilidade do ao vivo, né, a gente tem que, de alguma forma, se mover para não ficar parada, para continuar existindo e resistindo, né? E então eu comecei a me jogar mesmo, a pesquisar, né, algumas formas de fazer essa reinvenção e de trazer, de levar a minha música de uma forma mais bacana, né, para as pessoas, tentar fazer com que essa experiência se aproximasse mais da experiência ao vivo. Então, captar como a música é, né, me interessa bastante. E aí vem esse cuidado, né? Poxa, a música que a gente faz é a vida da gente, é a alma da gente, tá tudo ali. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter cuidado com essa entrega, né, para as pessoas que estão do outro lado nos assistindo e recebendo esse nosso carinho, esse nosso aconchego, ainda mais num momento tão complicado como esse que a gente vive, onde justamente as pessoas precisam desse acolhimento, precisam cada vez mais da arte para continuar seguindo, né, as suas caminhadas no meio de toda essa loucura. Eu assim, sem a arte, a pandemia tinha sido um inferno, né, para todo mundo. Exato, né? Exato. Então, é justamente isso. Que responsabilidade nós temos, né? Embora aqui no Brasil a gente, há alguns anos, né, vem trilhando um caminho confuso, né, onde muitas vezes os vilões são os agentes da cultura, mas olha aí a gente aqui ajudando toda a galera a seguir em frente, né, e a levar esses dias de isolamento, para quem ainda está em isolamento, eu estou, esses dias mais tranquilos, né, um pouco menos sofridos. Então pronto, daqui a pouco você volta, fique aí, que eu vou chamar o Wilson Freire. A Cíntia chegou aí para substituir Gabi, agora quem vai nos acompanhar é a Cíntia, elas vão ficar fazendo aí esse revezamento 4x4. Wilson Freire. E aí, poeta? Me fale da sua produção na pandemia, como foi a sua. Você não está muito, normalmente você não tem muita atividade com relação à live, não sei o quê, mas eu vejo você de vez em quando bota umas pinturas e tal, umas pinturas com café, me conte aí. Então, nessa pandemia eu trabalho muito, né? Porque eu sou médico também. Então, assim, não sou o médico que está na linha de frente, lá no pronto-socorro, na emergência, na UTI, mas meu atendimento é online. Então eu começo a atender aqui às 8 horas da manhã e vou até às 4 da tarde, todo santo dia, né? Então, dezenas de pessoas passam por mim aqui pedindo orientação, o que deve fazer, enfim, esse tipo de coisa toda, né? Então aqui, esse local que eu estou é um ateliêzinho onde eu faço tem um computador aqui, eu escrevo, tem um negócio ali atrás onde eu pinto algumas coisas e fico trabalhando o dia todo aqui nessa peleja. Então, assim, foi o tempo que eu mais trabalhei como médico, foi agora na pandemia, né? Foi o tempo que me sobrou menos tempo para fazer arte, fazer outras coisas. Mas eu tenho uma atividade também, assim, como o Braulio fala, que é uma atividade que eu me acordo cedo. Diferentemente de Braulio, que gosta de dormir tarde, eu gosto de dormir cedo e acordar muito cedo. Então, 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas no máximo eu estou de pé, fazendo minhas coisas, porque é o tempo que eu faço das 6 da manhã até as 8, 8h30, eu estou fazendo ali uma coisa, pintando alguma coisa, escrevendo uma coisa ou outra, e quando é 8 horas, 8 e pouco, eu começo a trabalhar como médico e Deus sabe a hora que eu paro.
né? Então, mais ou menos esse tipo de coisa que tem acontecido. E como foi essa assim, adaptação aí? Adaptação, assim, eu também, assim, o que eu achei ruim foi por não poder estar atendendo os pacientes presencialmente, né? E também de viajar para o sertão, que é o que eu gosto de fazer com frequência. Isso me fez muito mal, né? De botar o pé na terra, de visitar meus irmãos, ir lá em São José do Egito, em Sertânia, em Afogado da Engazeira, o sertão do Pajeú, do Mochotó, que é onde eu fui criado, e onde eu me inventei também, foi lá, né? Aqui eu tô só me reinvento aqui. A minha invenção mesmo foi lá no sertão, né? E aí eu tô, assim, uma vida muito regrada que eu sempre tive, né? Nunca fui de sair muito para noite e tal, esse tipo de coisa, muito do dia, trabalhar e dormir, trabalhar e escrever. O tempo que eu tinha livre era para escrever, para produzir alguma coisa. Então é assim, achei ruim, mas achei bom também, por outro lado, que eu me enfurnei mais, digamos assim, e pude me concentrar mais, aprendi outras coisas, né? Estudei mais medicina, fiz um curso de pós-graduação também durante o curso, né? Como médico prescritor da cannabis medicinal. Então, que é uma área nova que está se desenvolvendo no mundo todo e que vai dar resposta muito interessante aí às patologias tidas como incuráveis, intratáveis, esse tipo de coisa. O novo alento está se abrindo na medicina. Então, está sendo muito interessante também. Eu aproveitei esse espaço de mergulho, de coisa, e escrevi também. Escrevi umas novelas, umas coisas aí que eu quero ver se depois da pandemia eu publico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as novelas e sobre o cinema com você. Daqui a pouco a gente volta. Braulio, a proposta, na verdade, também inicial dessa conversa, eu nunca defino as conversas como elas vão seguir, porque sempre no meio da conversaria vem outro tema, vem uma coisa que incomoda e tal. Mais uma coisa que eu queria que você falasse da literatura nordestina, a importância da literatura nordestina, que por muito tempo ficou assim como uma literatura de segundo, né, que não tinha aquele mesmo peso por não ser uma literatura do primeiro mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa literatura nordestina que tanto forma, né, tanto formou e é tão forte para a gente. A literatura do Nordeste sempre foi uma das melhores coisas. Eu falo como paraibano de nascimento, né, nascido, criado na Paraíba. Uma coisa que eu tive sorte também de ter um pai que era jornalista, meu pai era poeta, escrevia versos. Lá em casa sempre se valorizou muito a literatura. Lá da nossa casa saíram 2 escritores, que somos eu e minha irmã Clotilde Tavares, que é médica também, mora no Rio Grande do Norte, escreve poesia, escreve para teatro, publicou um romance ano passado e tudo mais. Então, lá em casa, a gente sempre cresceu considerando que a literatura da Paraíba era uma das melhores do Brasil e a literatura nordestina era uma das melhores do Brasil. Lá em casa, isso era um dogma, era um ponto pacífico, ninguém questionava. Então, os grandes ídolos da minha infância nem eram Shakespeare, nem eram os teatrólogos gregos, nem essas coisas. Era José Lins do Rego, era Jorge Amado, era Graciliano Ramos, era Raquel de Queiroz, era todo esse pessoal. Isso é Ariano Suassuna, que eu li com 10 anos de idade. Então, eram os grandes nomes literários da minha infância. E até hoje, muitas e muitas décadas depois, eu não perdi essa impressão de que culturalmente, cabeçalmente, mentalmente, intelectualmente, em termos de sensibilidade, em termos de percepção da vida, em termos de ter uma compreensão do que é a presença do ser humano no mundo, o Nordeste sempre produziu uma prosa de ficção, uma prosa de ensaísmo de alto nível, uma poesia escrita de alto nível e uma poesia cantada e recitada de alto nível. Nós somos realmente o Nordeste, não digo isso para me gabar, para mim é uma constatação. Se alguém disser o Nordeste é o melhor futebol do Brasil, eu vou dizer não, não é. Mas é uma das melhores literaturas do Brasil. Não abre para ninguém, não perde para ninguém. Se você tiver uma série A da literatura brasileira, você vai ver a quantidade de grandes nomes nordestinos que tem lá. Então, eu vejo isso como uma espécie de uma bênção que cai sobre garotos e garotas do Nordeste que muitas vezes querem fazer cinema, mas é muito caro fazer cinema. Querem fazer televisão ou teatro, é muito caro fazer televisão ou teatro. Mas fazer literatura, eu digo sempre para todo mundo, você faz literatura com uma caneta e uma folha de papel.
você pode fazer uma grande prosa ao nível da Europa, ao nível dos Estados Unidos, ao nível do Oriente, de qualquer literatura clássica. Você pode fazer um trabalho de altíssimo nível com uma caneta e uma folha de papel. Peguem uma caneta, peguem uma folha de papel e vão dizer o que vocês têm na cabeça. Digam isso em forma de conto, em forma de poema, em forma de romance, em forma de cordel, de peça de teatro, não importa. Coloquem no papel. Escrever é a atividade básica. Criar através da palavra é a nossa atividade básica de compreensão e de, vamos dizer assim, assambarcamento do mundo, de pegar o mundo e envolver assim com os braços. Você faz isso através da palavra. Sem desmerecer, evidentemente, a música, que eu também pratico, eu também sou músico e compositor, sem desmerecer as artes plásticas. Está aí mestre Wilson, que agora, não satisfeito de ser poeta, escritor, roteirista de cinema, virou artista plástico, agora em plena quarentena. São outras janelas, outros territórios que se abrem para a criação. Mas eu sou da literatura e acho que, sem querer dizer que a literatura é superior a ninguém, mas foi a porta que me trouxe ao mundo, e eu acho que o Nordeste tem isso para mostrar para todo mundo. Que mesmo nas piores condições, mesmo sem dinheiro, sem produções, sem uma Hollywood ou uma Disneylândia de efeitos especiais, a gente pode produzir uma obra de altíssima qualidade. Você falou, a gente teve, só para reforçar essa coisa da literatura nordestina e da poesia, o Jabuti, nos últimos 2 anos, foi poeta nordestino, né? Exatamente. Maílson Furtado, do Ceará, e esse ano, Cida Pedrosa, que ganhou o Jabuti com o Jabuti. Solo para Vialejo. Eu estava falando dessa palavra. Pois é, e diga uma coisa, eu queria ter essa dúvida. Eu estava falando com amigos meus na rede social. Vialejo. Me perguntaram o que é vialejo. Eu digo, na verdade, vialejo para a gente na Paraíba é o chamado realejo, que é a gaita de boca. Eu também percebo como isso, Vialejo é uma corruptela de realejo, que é a gaita de boca. Realejo, realejo aqui no Rio de Janeiro é aquela caixinha de música que o cara roda a manivela, toca uma música, tem um macaquinho em cima que tira a sorte e entrega para a pessoa. Isso é o realejo. Tem até uma música de Chico Buarque, antiga, que diz: estou vendendo um realejo, quem vai levar, quem vai levar, quem vai levar. Então, o realejo para eles é o realejo europeu, que toca com a manivelazinha. Para a gente, realejo ou vialejo, como disse Cida, é a famosa gaita de boca. Aí eu falei de Maílson Furtado para puxar justamente isso. Como é que está essa nova literatura nordestina? Esses nomes novos, você tem Cida Pedrosa ganhou o Jabuti esse ano, que eu não li o livro ainda, mas eu conheço o livro anterior dela, que é o Claranã, que é um livro com uma inspiração muito grande, porque Cida também é de origem sertaneja, com uma inspiração muito grande, como eu, como você, como o Wilson e tantos outros, assim, da poesia popular, da poesia dos cantadores, do cordel e tudo mais. Agora, eu lembraria também, na prosa, o Bruno Ribeiro, que é um mineiro que mora em Campina Grande, meu amigo, meu parceiro de outros trabalhos. Bruno Ribeiro ganhou 2 prêmios importantes no ano passado. O prêmio Kindle de literatura. Bruno é um cara jovem que mora já em Campina Grande há vários anos, nós já trabalhamos juntos em roteiro e tudo mais, muito inteligente e tem uma prosa muito elétrica, uma prosa muito vigorosa, voltada para esse universo pop de hoje em dia. Então ele é um cara jovem que mistura videogame com cinema, com televisão, com a prosa, alguma coisa de ficção científica que me atraiu em parte por isso. Ele é um cara muito ligado nas novidades tecnológicas e ele fala sobre o delírio da atual civilização tecnológica em que nós estamos vivendo. Então, são caminhos diferentes. Às vezes alguém diz assim, Braulio, você só defende quem é cordelista. Eu digo, não, eu defendo quem escreve uma prosa vigorosa, uma poesia vigorosa, e quem principalmente traz um ponto de vista novo, uma linguagem nova, uma forma de se exprimir nova, que, de certa forma, a gente está ouvindo uma porção. É como quando, às vezes, você bota um CD e está ouvindo uma faixa, 2, 3, 4, 5, você está ali trabalhando e ouvindo. Aí, de repente, tem uma música que faz você parar o trabalho, salvar aquilo e abrir para ver que música foi essa que entrou. Porque foi que essa música me acordou do piloto automático onde eu estava até há pouco. Então, a literatura tem isso, às vezes. Tem uma voz que assusta a gente e diz, chegou uma voz nova no concerto. Isso é uma coisa importante. Ayassi,
A literatura faz isso. Como é que ela lhe tocou, já lhe toca na sua música, na sua vida, onde você já recebeu? Qual a literatura que você carrega em si? Porque eu acho que a música também, a nossa música, ela é carregada de muita coisa do que a gente lê, do que a gente vive e tal. Mavi, eu acho massa a possibilidade de viajar para outros lugares através do que a gente lê, né, principalmente. E acho que é exatamente isso que o Braulio trouxe. A gente não precisa de muito, né, para fazer a literatura, ao contrário da música, que às vezes para você produzir uma música e tal, tem um instrumento X, tem, enfim, um mundaréu de coisas e que encarece muito também esse processo. Eu viajo muito pelas coisas que eu leio, trago ainda muito vivas comigo, principalmente o que eu fui lendo durante a minha adolescência, e no meio disso estão os grandes clássicos, inclusive dentro do Sertanilha, né, que é o outro projeto musical que eu tenho, onde a gente traz mais essa veia do sertão. A gente consegue fazer esse paralelo mais explícito, né, dentro desse universo da literatura. Tem uma música que eu gosto muito que a gente faz, que é Meus Buritizais Levados de Verdes, né, que foi construída pelo Anderson Cunha, fazendo trazendo a energia de Grande Sertão Veredas. E junto com isso, a gente acaba trazendo também vários cordelistas ao longo da nossa narrativa dentro do Sertanilha. E dentro da minha música solo, do meu projeto solo, eu tenho o grande privilégio de ter tido um poeta em casa, que é o meu pai, né? E muito me foi apresentado por ele também, e inclusive boa parte das canções que estão no disco foram poemas que ele foi escrevendo e que foram musicados, né? Ou por ele mesmo, ou por parceiros como Lázaro Matumbi, como Paulo Muti, na canção Samba Sacerdócio, que eu fui gravando com o Luiz Melodia. Então, acho que tudo que faz com que a gente descubra outros universos nos abre portas, né, para esse fazer artístico, né? Então, a literatura, o cinema, as artes plásticas fazem parte dessa minha construção também. O nome do meu pai, que eu não falei, né, que é poeta Gileno Félix, e que eu tenho um orgulho danado. Vem cá, e essa produção durante esse período de pandemia? Escreveu músicas novas, projetos novos, como é que está isso? Eu confesso que com relação à minha escrita, pessoalmente, eu escrevi muito pouco, mas muito também porque, ao contrário de muitos amigos, artistas, compositores, né, cantautores, eu me vi presa, sabe? Diante de tudo que eu acompanhava, né, pelas notícias que chegam até hoje, eu paralisei. Eu tinha um tempo que falar para mim sobre isso era difícil. Então, eu oscilei muito nesse período de pandemia e tô há alguns meses saindo desse lugar, né, de inércia, e produzindo mais, trazendo muito mais canções minhas que eu já tinha composto antes da pandemia do que durante esse período. Então, comecei esse processo de produzir à distância. Eu tenho feito algumas produções com o Paulo Muti, que é um produtor musical que eu admiro bastante, e foi quem produziu, inclusive, meu primeiro disco, né, Dentro Ali, e a gente tem feito essa produção à distância, ele no Rio, eu aqui em Salvador, e fui pesquisando, né, formas de fazer isso de casa, sem precisar ir para estúdios, me adaptando dentro desse processo, e agora, no dia 26, né, vem o primeiro single surgido desse período, né? É um single que brinca com os grafites que a gente vê nos muros de Salvador e no Brasil inteiro, que diz amarela loucura, né? Tudo junto. Então, as várias leituras que a gente pode ter a partir desse grafite. A música, ela brinca com isso e traz esse sopro mesmo, nessa vontade de que as coisas melhorem, a necessidade, ao mesmo tempo,
de enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio, e é algo que tem me motivado porque eu tenho tentado chegar nesse lugar, embora o que a gente acompanhe hoje de notícias do Brasil especificamente, enquanto o mundo inteiro está ficando melhor, a gente ainda está caminhando a passos lentos, né? Então, eu venho tentando nutrir em mim essa esperança de que as coisas vão ficar melhor, de ter fé, e a música que eu tenho buscado hoje, ela vem por esse caminho, acho que até como uma forma de me salvar mesmo, sabe? De colocar a cabeça para cima e de, enfim, sair dessa sensação de afogamento, sabe? Então, é isso. Tá, daqui a pouco você volta. Tá com violão aí? Prepare. Tô com violão aqui, tô com violão. Wilson, cinema, novela e literatura. Me fale das suas... Você fez um trabalho com celular, não foi recentemente um filme só com celular, foi isso? Foi. Eu tinha feito alguns filmes, documentários, algumas ficções também, curtas, utilizando a mídia tradicional, né? A câmera digital hoje, não mais aquela de que a gente botava fita e tal. Inclusive, trabalhei com a Mini DV ainda, aquela fitazinha que a gente comprava para rodar. Mas o seguinte, quando começou a crise aí no mercado audiovisual, eu trabalhava com um amigo meu, a gente era parceiro numa produtorazinha aqui em Recife, e eu resolvi deixar para lá. Eu não quero saber mais disso não, isso não tem tempo para me dedicar a isso não, isso dá trabalho. E aí eu comecei a pesquisar o que é que as pessoas estavam fazendo com pequenas mídias para poder transformar isso numa arte possível de audiovisual, né? E aí foi quando eu conheci, pesquisando, eu vi um filme de um camarada que eu não me lembro o nome dele agora, mas eu posso dizer daqui a pouco. Mas um filme, eu me lembro que me marcou muito, chama-se... como é o nome do... Bom, daqui a pouco eu digo também. Estou ficando velho, viu, Brálio? Então, o cara fez um filme que foi para o Sundance Festival, que é um dos maiores festivais de filme, de roteiro, enfim, do mundo. Foi amplamente de Tangerine, o nome do filme é Tangerine. Tangerine. O cara pegou 3 celulares S5 da Apple, né? 3 celulares S5, que era uma mídia ainda considerada, para a vista de hoje, ainda bastante atrasada. E ele fez uma das obras que eu considero bonitas no cinema. Se vocês não viram, procurem ver depois. Quando eu vi o filme, eu digo, pô, isso não foi feito de celular de jeito nenhum, né? Porque era muito boa, muito boa a qualidade do filme. Tecnicamente, eu considero de altíssima qualidade. E uma história também muito boa. E o cara disse, olha, eu fiz esse filme no celular, não foi porque eu queria fazer isso em celular, não. Foi porque eu não tinha outra alternativa. Porque eu procurei os estúdios, procurei as produtoras, todas essas coisas, e ninguém ia acreditar na minha história, né? Então eu fui fazer a pesquisa, aí encontrou lá que era essa passa no universo lá de São Francisco, no universo do travesti, do mundo LGBTQ+, né, lá de São Francisco, e ele encontrou na pesquisa 2 atores ou atrizes que são travestis, né, e que toparam fazer os papéis que ele estava buscando. Ele encontrou nos personagens que lá dentro da pesquisa, encontrou lá os dois atores principais. Cian Bacon. A próxima vez não é Cian Bacon, cara. Isso, pronto. Então, velho, o que aconteceu? O cara fez um filme que eu achei de altíssima qualidade, eu digo, eu vou fazer um filme também, usando, não 3, que eu não tenho dinheiro para comprar 3 smartphones, mas eu tinha dinheiro para comprar um, porque eu vendi a minha câmera na loja que eu tinha, a câmera grande lá, digital, Sony, não sei das quantas. Vendi e comprei um celular e umas traquitranazinhas para poder fazer um Steadicam de mão, esse tipo de coisa. E aí rodei um filme, fiz uma vaquinha com os amigos, consegui 15 mil reais para rodar um curta-metragem. Só que durante a feitura do curta-metragem eu vi que tinha material para fazer um longa. E aí eu fiquei calado e rodei um longa. Acabou-se o dinheiro,
eu disse, agora eu vou arrumar dinheiro para poder fazer a pós-produção, quer dizer, a edição, correção de cor, de som, essa coisa toda. E é o que está acontecendo agora. Com a Lei Rouanet, eu ganhei mais R$ 8.000 com a Lei Rouanet e estou finalizando o filme agora, depois de 4 anos que eu passei parado porque não tinha dinheiro mais para poder continuar. O dinheiro que eu arrumava era do meu salário de médico, que eu tirava um pouquinho todo mês, ia guardando, e quando estava um pouquinho mais, eu ia lá, pagava um cara de... Então, mas o filme está saindo. Chama-se Encruzilhada dos Trilhos, que conta a história de um menino que vem em cima da linha do trem, lá do sertão até o Recife, literalmente sobre a linha do trem, andando sobre os trilhos. E aí, durante a viagem, ele vai reinventando, reconstruindo sua história e por aí vai. Termina no Recife, num local chamado Encruzilhada dos Trilhos, lá no bairro antigo do Recife. Então, essa é uma história que eu tô fazendo, estou finalizando agora, mas participei também de outros festivais. Tem um festival de filmes feito para celular chamado Filmae, que é realizado em Brasília. Nós participamos com 3 filmes, fomos finalistas com 3 filmes, chegamos até as fases finais. E bastante interessante também a proposta. Vi filmes excelentes também feitos em celular. Então, olha, eu aprendi a mexer. Hoje eu faço um filme sozinho em casa, no celular. Porque tem aplicativos que você faz edição, faz correção de cor, faz correção de áudio, tudo no celular. Então, todos os curtas que eu fiz, que participei desse festival, foram captados, editados e fez a pós-produção toda no celular. Aprendi isso em casa, sozinho. Me tranquei dentro do quarto, comecei a fazer, mexer e aprendi a fazer. E estou fazendo, estou acontecendo com meus filmes celulares. Porque eu não tenho dinheiro para pagar uma equipe, então é um filme de eu e eu mesmo. Onde eu boto o celular no bolso, uma bolsa desse tamanho assim, com as traquitranazinhas dentro, ganho a estrada e vou contar minhas histórias com audiovisual. É isso que está acontecendo. O resultado é só vocês verem aí na internet que está lá. Pesquisem e ver se a qualidade, pelo menos a qualidade visual, eu acho legal. A história pode até não prestar, que talvez eu não seja não como bom contador de história, mas se a qualidade visual do material fica legal, né? Então isso foi uma coisa que eu estou dando evasão a esse tipo de coisa, né? E escrevi várias coisas aqui durante essa pandemia também, como já faz mais de ano. Eu tenho umas 3 novelas que eu escrevi aqui, está aqui guardada. Quando terminar, eu vou fazer esse tipo de coisa. E também durante a pandemia, Braulio, olha, eu comecei pintando umas coisas. Comecei a pintar umas coisas lá. Mas era caro, como você falou, era caro. Eu não tinha dinheiro, eu era uma criança muito pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar papel, lápis, caneta, esse tipo de coisa, né? E aí, quando foi, como você falou, tinha um papelzinho lá dentro de casa de pão, de jornal, qualquer coisa que tinha lá. E tinha aquele lápisinho de madeira que a gente fazia a ponta roendo assim, e eu comecei a escrever meus versos, primeiros versos, minhas primeiras histórias, com isso foi barato. Foi aí também que eu comecei a entrar no universo da arte propriamente dita com a literatura. Então foi isso que me levou a esse tipo de coisa, né? E aí, com a pandemia agora, eu comecei a retomar uma coisa que eu fiz há 50 anos atrás, que é a questão da pintura. Onde eu comecei a fazer uns quadros, tipo, esse vocês estão vendo aqui, que é uma homenagem que eu faço a Bajado, né? Dá para ver aí. Essa coisa aqui também. Enfim. E por aí vai. Então, aproveitar o que der na telha e fazer, né? Eu acho que, assim, eu sou meio... Quando eu sou coçado pelo bicho da arte, qualquer que seja ela, eu vou atrás, eu coço. Eu não deixo ficar em branco, não, eu coço mesmo. Se dá certo, não sei, mas eu faço. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco eu quero agradecer, Wilson, pela sua participação, mas daqui a pouco você faz sua consideração. Eu queria chamar Braulio e já também agradecer a Braulio pela participação e queria só que Braulio puxasse um assunto que eu acho que é geral no contexto do que a gente... A conversaria, quando a gente pensou, é um processo de conversar sobre poesia, é conversar com alegria, é conversar com utopia, com rebeldia, é conversar com o dia a dia. Eu queria só que você fizesse aí um lampejo sobre Brasil, política, pandemia. Eu tenho um princípio
na minha vida, Maviael, que é o seguinte: eu sou um nadinha de nada, como diz Riobaldo lá no Grande Sertão Veredas, né? Um nadica de nadinha de nada, quase coisa nenhuma. A minha influência no Brasil é praticamente zero, ou seja, até hoje eu estou com essa idade e o governo brasileiro nunca telefonou para minha casa para pedir meu aconselhamento, ou minha opinião, ou minha orientação sobre coisa nenhuma. Passei a vida me preparando para receber esse tipo de consultas e até hoje não aconteceu. Então, minha influência é zero. A nossa influência, de certo modo, é zero. Nós só temos importância quando somos milhões. Quando somos contados em milhões. Então, quando os brasileiros se juntam em termos de milhões, eles tanto podem fazer coisas certas como coisas erradas, mas eles têm, sim, uma influência decisiva para mudar os pratos da balança. Agora, enquanto isso não acontece, eu vejo o Brasil e o mundo, isso é uma coisa também, você sabe que eu mexo com ficção científica, com literatura futurológica, com literatura especulativa já há muitos anos, e estou acostumado a ver a história da humanidade, não em função do ano de 2021, mas de muitos séculos. De abrir um livro e dizer assim, o livro se passa no ano 3500, no Rio de Janeiro. E aí eu já fecho o livro e digo, meu Deus do céu, como é que vai ser o Rio de Janeiro no ano de 3500? Ainda existe Rio de Janeiro? Será que Rio de Janeiro e São Paulo não já cresceram e se emendaram um no outro? O nosso Fausto Fawcett, cantor aqui, carioca, que tinha a banda Robôs Efêmeros nos anos 80, 90, Fausto Fawcett tem um livro de ficção científica muito interessante chamado Favelost, que uma das premissas do livro é justamente isso, que o Rio de Janeiro e São Paulo cresceram tanto que se misturaram. Os subúrbios de um entraram pelos subúrbios de outros e se tornaram uma cidade só. Eu achei isso super interessante, porque quando eu morava na Paraíba, ainda, eu com 20 e poucos anos, eu dizia a meus amigos, não vamos nos preocupar, por exemplo, com a briga entre Campina Grande e João Pessoa, que é uma briga eterna, que tem uma rivalidade eterna que tem na Paraíba, você sabe disso. Eu dizia, porque quando for no ano 3000, Campina e João Pessoa vão ser uma cidade só. Eu tenho essa perspectiva de que as coisas são grandes demais e que meros indivíduos têm pouca influência. Então, para mim, o que é como se eu estivesse no oceano. Eu não posso dizer ao mar como ele deve se comportar. Se o mar está muito calmo e eu quero ele agitado, não adianta eu ir para a murada e ficar com o megafone dizendo, mar, eu preciso que você se agite. Ou então, se está tendo uma tempestade, eu dizer assim, por favor, pare com esse mexido aí que eu quero... Não adianta. O Brasil é um oceano gigantesco. Ele não obedece aos nossos desejos. Ele não obedece às nossas vontades, aos nossos interesses. A gente não pode mandar nele. O que é que a gente pode fazer? A gente navega. A gente tem que entender o que está se passando. Aqui tem uma zona de calmaria, aqui tem uma zona de tempestade, aqui tem os sargaços, aqui tem isso, ali adiante tem uma praia, ali não tem. E vamos navegando com o que esse oceano chamado Brasil e chamado mundo nos oferece, porque nós não mandamos nele. O grande Paulinho da Viola, ele tem um verso que diz, não sou eu quem me navega é o mar. Eu vejo desse jeito. Tem o pessoal diz assim que eu sou um pouco conformado, mas não é conformado, é porque eu vejo gente ficando... tendo acesso de choro, batendo com a cabeça na parede, jogando copo e garrafa na parede por causa de um resultado da política brasileira. Não adianta. Não adianta você se consumir de neurose ou de psicose porque as coisas não estão sendo... Você tem que observar as coisas, ver como elas estão se movimentando, para onde estão indo e você se situar dentro desse processo todo, que não depende de você. Talvez um pouco por eu ser da geração que cresceu, foi adolescente e cresceu durante uma ditadura militar. A ditadura militar brasileira durou dos meus 14 aos meus 34 anos. Então, toda a minha entrada na vida adulta, inclusive do ponto de vista intelectual, como escritor, foi durante uma ditadura militar de tortura, de censura, de perseguição, e você sabendo que poderia acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Um raio podia cair na sua cabeça e lhe matar. E ficava por isso mesmo, como tantas vezes ficou. Então, eu vejo o Brasil com um certo pessimismo, porque eu nunca imaginei que certas coisas que acontecem hoje no Brasil viessem a acontecer.
Então, isso realmente me dá um pouco de depressão, assim, às vezes. Mas vejo com otimismo também, porque nós também já passamos no passado por momentos terríveis e conseguimos sobrepujar esses momentos. E eu sempre acredito que existe uma luz que o povo brasileiro acabará prevalecendo. Lembro muito daquela frase de Machado de Assis, para encerrar, que Ariano Suassuna tantas vezes citava, que o Brasil real tem os melhores instintos, é um povo bom e que sabe o que quer. O Brasil oficial é que é caricato e grotesco. Mas eu confio, tenho toda a confiança, e nunca perdi essa confiança, que o Brasil real irá prevalecer sobre esse Brasil oficial, que é uma distorção do nosso povo. Obrigado, Braulio, obrigado. Ayassi, Brasil, política e sororidade. Me fala aí você. Mavi, toda hora que você me chama eu começo com Mavi, mas tô com saudade de lhe chamar assim de perto. Saudade de um abraço também. Ai, saudade demais. Acho que a palavra do momento também é saudade, né? Enfim, do ano passado e daqui. A gente está com saudade de tudo. Saudade de viver fora, saudade de estar com as pessoas. Eu primeiro queria agradecer muito por estar aqui, por estar trocando essa ideia com vocês e por estar, enfim, trazendo um pouquinho, né, da minha vivência nesse período de pandemia. Acho que o Braulio ele foi muito, muito feliz nessa leitura que ele fez desse nosso Brasil e desse caminhar, tendo, né, essa percepção de que nós somos navegados, né, e como o Paulinho da Viola traz bem. E embora nós sejamos navegados, eu acho também que é importante a gente se colocar nesse momento. Acabamos de passar, né, de passar pelo 8 de março, que é um dia importante, um dia de luta para todas as mulheres, um dia onde nossas lutas são lembradas e nós lembramos principalmente de tudo que nós precisamos ainda caminhar para, de fato, termos igualdade, termos as nossas vidas respeitadas, né, diante enfim, de tudo que somos acometidas, né, dentro dessa nossa sociedade. Acho que todas as nossas trajetórias, elas se misturam, né? Brasil, política e sororidade. O feminismo está aí dentro de tudo isso. E a necessidade de olhar para o lado, de se reconhecer no outro e de preservar, né? Tudo que nós temos tudo que nós temos hoje de mais importante, que é a nossa vida, né? É muito importante. E eu fico muito triste quando vejo as pessoas, enfim, se expondo no meio de tudo que nós estamos vivendo, saindo de casa, desrespeitando os indicativos, né, desde o início dessa pandemia, e indo para as ruas, expondo as suas vidas, expondo também as vidas, né, de outras pessoas. Enfim, é muita coisa, são muitos sentimentos aqui dentro guardados e que se misturam. No fim, fica para mim o grande desejo de que, dentro de todo esse caos que a gente está vivendo e dentro de todo o caos que existe dentro de cada um de nós, que a gente se reinvente, que a gente aprenda, que a gente consiga sair, né, mais fortes de tudo isso. Eu tenho fé também, enfim, nessa recuperação nossa. Acho que, de alguma forma, a nossa experiência política também pode ir criando novos caminhos, como essa grande notícia que nós tivemos essa semana, né? Lula livre. E, enfim, acho que é um pouco disso, um pouco de tudo isso misturado, a cabeça fervilhando, mas no final tentando
também, né? Chegar nesse otimismo, me deixar ser navegada, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, tentando tomar as rédeas, pelo menos no que compete a mim mesma dentro disso. Fazendo a minha parte no dia a dia, fazendo a minha parte nos meus pequenos guetos, nos meus pequenos, nas minhas redes, né? E essa rede aqui que a gente está construindo e que você tem construído fortemente, bravamente, com Conversaria, acho que é muito importante para criar essa teia, para fortalecer essa teia. Pronto, daqui a pouco a gente vai encerrar com sua voz, com sua música, por favor. Bora! Wilson, Brasil político, o que é que a gente pode esperar desse país pós-pandemia? Acho que a pandemia vai demorar muito ainda, viu? Eu uma vez escrevi uma coisa, eu escrevi, tem uma coisa que eu escrevo, assim, eu estou dizendo isso aqui, mas eu acho que essas coisas foi dita por alguém. Mas eu digo, tá lá. Se alguém cobrar os direitos autorais, eu dou, não tem problema nenhum. É uma coisa que diz assim, não desista, vá ao passado, seja futurista. Acho que alguém disse coisa parecida já. Eu ouvi alguma coisa por aí nesse sentido aí. Mas eu disse dessa maneira. Bom, não desista, vá ao passado, seja futurista. Tá? Ou seja, velho, como o Bruno falou, eu aprendi muito também. Eu convivi dos meus, acho que 86, mais de 20 anos da minha vida, dos meus 62 anos, eu convivi dentro da ditadura militar, também do mesmo jeito, né? Jovem, chegando aqui no Recife, nos anos 60, nos anos 70, né? Vendo colegas desaparecendo, Cajá sendo preso, sendo torturado. Cajá morava na casa do estudante, onde eu morava. Enfim, eu sei o que é que significa isso. Esse medo que essa população, que a juventude hoje está passando, com medo de será que vai uma ditadura aí? Será que vai ter um fechamento radical? Esse tipo de coisa. Então, como eu já fui ao passado e não desisti, então eu estou vivendo meu futuro atualmente. Estou vendo meu futuro. Eu estou sendo futurista hoje. Sabendo exatamente não, mas já desenhando um perfil, um mapa do que pode acontecer. E se acontecer, como se comportar dentro dessa turbilhão, dentro desse caos que está sendo instalado desde já aqui, né? Nós temos uma democracia que é bastante jovem ainda, né? Sendo testada o tempo todo pelos antidemocráticos, né? Pelas antidemocracias, pelas pessoas que querem o controle o tempo todo absoluto do que existe no país, enfim, essa coisa toda. E a gente está aprendendo o tempo todo, né? Eu não me desespero muito não, sabe? Eu nunca bati a cabeça dentro da parede, nunca tive crise de choro, crise de angústia, nada. Aqui eu não tive não ainda, né? Criei muito dentro das minhas possibilidades também, com os meus amigos, com meus parceiros, com esse tipo de coisa. Eu vou fazendo uma coisa, fazendo outra, né? Sabendo exatamente como o Braulio falou, que eu não sou nada, não sou porra nenhuma nesse país, mas se os porra nenhuma desse país se juntarem, eles podem fazer muita coisa, né? Então é por aí que eu acredito também dessa forma, né? A pandemia não vai passar tão cedo, né? Pelas perspectivas que estão fazendo, se o Brasil continuar nesse ritmo de vacinação que ele está atualmente, a gente vai levar 5 anos para vacinar a população do Brasil como um todo. Significa que vão acontecer essa coisa que estão uma perspectiva de que morra 3 mil pessoas por mês ainda daqui para o final dessa pandemia. Vai acontecer um pico maior ainda se essa coisa não modificar esse ritmo de vacinação, de lockdown, enfim, as medidas que a ciência vem produzindo aí para acabar com esse negócio que está acontecendo, que o mundo está mostrando para a gente que é possível sair dessa história que a gente está vivendo. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai entrar num processo de autodestruição muito grande. E quem sobreviver vai ter histórias para contar. Vai ter histórias para contar. E espero que sobrevivamos todos, né? E vitoriosos, né? Porque no passado, quando eu fui no passado, e que agora estou no futuro e estou fazendo o presente, a gente viu que nós fomos vitoriosos. E somos vitoriosos. Porque não nos dobramos a nada que aconteceu. Estamos aí na luta. E estaremos sempre. Boa, obrigado, Wilson, pela sua fala, Braulio pela sua fala, mas eu acho também, Wilson, enquanto a gente tiver esse negacionismo e essa irresponsabilidade desse desgoverno, aí vai ficar mais difícil para a gente conseguir resolver a pandemia.
né? Vai. Então, mas, enfim, mas a gente acredita, eu acho que Braulio tem toda a razão quando fala desse universo maior, dessa imensidão que é o mar, né? Que a gente também quase nada, do nada, mas também acho que a Yas, quando fala que a gente também tem que fazer o nosso papel enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? De não querer o que é do outro, de se preocupar em fazer a sua parte, em qualquer área que seja, o bom professor, o bom profissional, o bom músico, o bom ser humano, né? Enquanto a gente fizer a nossa parte, eu acho que tem alguma solução, alguma esperança de um Brasil melhor. E vai chegar. Quando? Não sei, mas vai chegar. Os talentos as esperanças começam a se renovar. Então, eu queria agradecer, Braulio, pela sua participação, irmão. Bom ter você sempre nas nossas prosas, quando eu chamo. Wilson Freire também, quando eu chamo. E eu vou continuar chamando, porque eu não sei ficar sem fazer nada em casa, não, senão eu fico doido. Aí eu fico inventando as coisas para poder movimentar a cabeça, senão eu não paro. Aí tem que estar. Já estou escrevendo outro livro, Braulio, já estou terminando outro livro já, que já é um negócio mais do sertão e tal. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação, Gabi e Cíntia, que fizeram a transmissão, e encerrar, né, essa edição, esse programa dessa terceira edição, com a Yassi cantando para a gente. Eu me despeço já de vocês aqui. Depois da Yassi, a gente já deixa de gravar. Amanhã eu converso com Maciel Melo, com Bia Marinho e com Celo Costa. E a gente encerra essa terceira edição do Conversaria. Mas agora a gente encerra com essa voz maravilhosa, com essa mulher maravilhosa que vai cantar para a gente. A Yassi, agora é com você. Vamos cantar para curar, então, né? Porque acho que é o que todos nós esperamos. A vacina chegou, ainda estamos a toques lentos, né? Com esse plano de vacinação, mas vai chegar e já a gente está junto de novo. Espero, né? Que muito em breve. Para curar, então. Atravessar poeira caminho, e se nada acontecer, mudar de cor. No silêncio do entrelaço, no espaço do sem fim, num eterno instante, sem talvez ou solidão. Encruzilhada é destino, e o tempo que é rei não espera nem o trem, não. Abre portas e janelas, peito em cheio, flecha, me desarma inteira. Deixa viver, deixa molhar, deixa o medo passar, pra quarar, pra durar, que a luz não tarda a aparecer. Deixa o céu desabar pra procurar você. Deixa o medo passar pra quarar, pra durar, que a luz não tarda a aparecer. Deixa o céu desabar pra procurar você. Que no meio desse caos a gente se procure mais e que a gente acenda para curar. Oh,
Obrigado, obrigado, Ayase. Obrigado, Braulio. Obrigado, Wilson. Obrigado, Gabi. Valeu. Eu que demais. agradeço. Beijo grande. Divertida, diversa conversaria. Divertida, diversa conversaria.